Eles vieram para derrubar minha mãezinha e tomar minha fazenda. Eu me vi encurralado, com a sensação de que todo o meu esforço, a minha fé mais profunda, tudo ia desmoronar e virar pó. Meu nome é João Batista, mas por aqui, na roça, o povo me conhece mesmo como João da Cruz. É que logo na entrada da minha pequena propriedade, bem onde o caminho de pedra batida encontra a terra, existe uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. Ela está fincada ali sobre um monte de pedras, um altar simples, sim, mas de uma santidade que arrepia. Tão sagrado que até quem não acredita, quem passa apressado, freia o carro para olhar. Já vi gente ajoelhar ali, chorar em silêncio, deixar flor, vela, carta, promessa. Ninguém pede, mas a fé brota espontânea. Aquilo não é só meu, é dela, da mãe. Essa imagem foi colocada ali por seu Benedito, meu avô, lá nos anos 70. Naquele tempo, tudo era mato fechado. Ele contava que a santa o salvou de uma cobra coral traiçoeira, daquelas que não perdoam quando voltava da lida. Fez uma promessa, firme como a rocha. Se saísse vivo, ergueria um altar na beira da estrada para que quem passasse ali nunca andasse sozinho. E ele cumpriu, fiel à sua palavra. A imagem, feita de barro, colorida com tinta guache, dessas de roça, resistiu a sol de rachar, chuva de enxurrada, vento que dobra a árvore e granizo que fura telhado. Hoje, sou eu quem cuida dela. Toda sexta-feira é meu ritual. Limpo o altar com carinho, troco as flores murchas por outras recém-colhidas, rezo um terço ali, de joelhos, sentindo a terra e a fé me abraçarem. A fazenda é pequena, não dá muito lucro. Crio minhas galinhas, planto mandioca, tenho umas vacas leiteiras. Vendo queijo e ovo na cidade para sobreviver, mas vivo em paz. A imagem da santa é como minha sombra, sempre presente, protetora. Nunca faltou pão na mesa, nem força nas pernas para a lida diária. Só que nos últimos tempos, a paz virou barulho. Primeiro um sussurro, um boato que corria de boca em boca. Iam abrir uma estrada nova, ligando a zona rural à cidade por outro caminho. Depois, a certeza, fria como a lâmina de uma faca. Engenheiros, com seus capacetes e trenas, surgiram do nada, fincando estacas, tirando fotos. Perguntei com um nó na garganta. Vai passar por onde, afinal? Eles, com os olhos no chão, murmuraram. Ainda estamos estudando os pontos, sim, senhor. Mas eu vi a estaca fincada como um prego no meu peito, apontando direto para a entrada da minha fazenda, bem onde está a mãezinha. Aos poucos, o barulho das máquinas foi chegando, devagar, como um presságio. Caminhões, tratores, gente estranha invadindo o silêncio da roça, levantando poeira e boatos. João, estão dizendo que a estrada vai cortar tua entrada, comentou um vizinho, a voz baixa de quem teme. Não pode ser. A imagem está ali desde antes deles nascerem. Rebati, mas a resposta veio dura. Progresso não olha para a imagem não, João. Só vê mapa e cifrão. Aquelas palavras me martelavam a cabeça, dia e noite, como marteladas no altar. Dias depois, um homem alto, bem vestido, com sapatos que pareciam alheios à nossa terra chegou. Se apresentou como assessor do coronel Arantes, o político da cidade. Falou bonito, com palavras grandes sobre modernização rural e valorização de terras. Eu escutava em silêncio, mas meu coração disparava inquieto. Para o bem do progresso, vamos precisar que a entrada da estrada passe por essa sua área aqui, ele disse, apontando, sem cerimônia, para o lugar exato da imagem. O senhor pode recolher ela? Leva lá para dentro da propriedade? A gente faz o traçado direitinho. Meu sangue gelou. Não, ela não sai daqui. Ele sorriu com um sorriso de quem ouve tolices de criança. Entendo o apego do senhor, mas o progresso é inevitável. E o respeito também deveria ser, respondi, olhando fundo nos olhos dele, minha voz firme. Mas por dentro, eu tremia. A conversa acabou ali, mas a minha paz não. Passei a dormir em alerta, cada motor, cada ruído na estrada era uma ameaça. Cada caminhão que se aproximava parecia um trator vindo para derrubar o altar. O medo era um nó na garganta, mas a fé me puxava de volta. Rezei mais do que nunca. Toda manhã ia lá, acendia a vela, limpava com carinho a imagem e suplicava. Mãezinha, proteja este lugar. Não deixe que façam isso. Esta terra é sua
e a senhora é nossa guardiã. Até que uma tarde, enquanto eu estava tirando o leite das vacas, o som de um trator vindo do fundo me fez disparar. Larguei tudo, as mãos ainda sujas de leite, e corri. De longe vi 3 caminhões parados perto da entrada. Homens de capacete, com trenas e risos. Um deles, com um sorriso debochado, cutucou o outro e apontou para o altar. Meu coração se apertou, parecia que a terra ia rachar sob meus pés. Naquele instante, entendi. Eles não estavam apenas marcando o chão. Estavam mirando na minha fé. E a minha mãezinha, a minha santa, estava bem na mira deles. Aquela noite foi em claro. Sentei na varanda, olhos fixos no altar da santa, iluminado só pela lua. Meu coração batia apertado, pressentindo tempestade, mas sem origem. Maria de Nazaré, minha esposa, notou minha inquietação. Chegou perto com o cobertor, pousou em meus ombros e sussurrou: João, entra, homem. O sereno vai te adoecer. Doente eu já estou, Maria. Doente de preocupação, respondi. Ela suspirou, sentou ao meu lado em silêncio, fitando a imagem. No fundo, Maria sabia, não era só altar. Era a nossa história, fincada ali por seu Benedito. Arrancar aquilo seria arrancar a própria alma. No alvorecer seguinte, ainda sob o peso daquela noite, peguei o ônibus para a cidade. Levei comigo uma pasta, guardando documentos da fazenda, fotos amareladas do altar e até um recorte de jornal antigo, de uma matéria sobre a fé dos lavradores que estampava justamente minha imagem. Entrei na prefeitura com o coração na mão, pedindo para falar com o coronel Arantes, o responsável pela estrada. Meia hora arrastada numa sala fria. Finalmente fui chamado. Lá estava ele, o coronel em terno caro, gravata azul clara e um sorriso que era puro deboche. Não se levantou. Apenas um aceno de cabeça, apressado, como quem já me dava por esgotada a paciência. Senhor João, é isso? Eu perguntou, mal me olhando. É sim, senhor. Eu vim pedir respeito. Essa estrada não pode passar por cima do altar da santa. Aquela imagem está lá há mais de 60 anos. É ponto de oração, lugar de promessa. É a história do povo, não só minha. Ele soltou uma risada curta, fria. Senhor João, com todo respeito, o senhor precisa, não se planta, não se constrói, não se produz. O que vale no mundo é progresso, Coronel Arantes me disse. O que vale é o cifrão. Sua voz fria ecoou um golpe seco. Com um gesto firme da mão, ele deu a ordem. O trator rugiu, um monstro de ferro, que abafou meu grito, minha súplica silenciosa. A pá de metal se chocou contra um monte de pedras, uma batida brutal que derrubou tudo em um instante. A imagem da Virgem, tão antiga quanto a fé de seu Benedito, despencou. Rodou na poeira levantada, um turbilhão de areia e desespero, e se estraçalhou em pedaços contra a terra. Um dos operários, por um breve segundo, hesitou, seu olhar cruzando o meu. Um lampejo de dúvida antes de se voltar ao trabalho impiedoso. Eu caí de joelhos. Meu peito doeu como se a alma estivesse sendo arrancada. Tentei gritar, mas a voz não veio, presa na garganta. Só lágrimas quentes desciam, o gosto amargo de ver a fé ser esmagada. Senti a terra fria na boca, o rosto encostado no chão. Era como se o mundo inteiro tivesse acabado ali, naquele instante de poeira e destruição. Os homens, seguindo ordens, continuaram indiferentes. O coronel Arantes, com um sorriso satisfeito, virou as costas, entrando no carro sem um olhar sequer para trás. O altar virou entulho, e os cacos da imagem, espalhados na poeira, pareciam gritar a dor da profanação. Maria de Nazaré correu até mim, os olhos marejados, tentando me levantar. Mas eu não tinha força. Consegui apenas sussurrar, a voz quase inaudível. Acabou. Perdemos tudo. Naquele silêncio pesado da roça, compreendi o que era sentir a fé sangrar. Quando o trator passou por cima do altar, transformando a imagem da minha mãe em pó no barro, achei que tinha visto o fundo do poço. Mas logo descobri que o fundo do poço sempre pode ser mais fundo do que a gente imagina. 2 dias depois, um fiscal da prefeitura reapareceu. Bateu palmas na porta, segurando um envelope grosso, carimbado de vermelho, que parecia exalar má notícia. Eu estava na varanda, incapaz até de levantar, paralisado pela dor. Maria de Nazaré atendeu. O homem entregou o papel seco, ordem da prefeitura. Leiam com calma. O senhor João Batista precisa estar ciente. E partiu, sem sequer nos olhar.
Abri o envelope com as mãos trêmulas, o coração batendo descompassado. Dentro, uma notificação fria. A fazenda estava sob estudo de desapropriação para a utilidade pública. Não era só a entrada, era o terreno inteiro, minha terra, minha vida, a história de gerações sob ameaça de ser arrancada de mim como quem arranca mato do quintal. As palavras se grudaram nos meus olhos, geladas, distantes. Maria de Nazaré pegou o papel lendo em voz alta, a voz embargada pela incredulidade. É área estratégica para a expansão viária, possibilidade de incorporação ao município, indenização prevista. Ela mal conseguiu terminar. Jogou o papel na mesa. Eles querem tomar tudo, João. Não é só a entrada, é tudo. Meu coração murchou, apertou. Olhei em volta para o quintal, o pomar, o curral. Cada pedaço daquela terra, a árvore que plantei quando meu filho nasceu, o galpão que levantei com o suor da testa, as cercas que consertei com minhas próprias mãos. Tudo aquilo podia virar nada. Entregue a máquinas, a homens de gravata que só viam números e progresso. No dia seguinte fui para a cidade buscar ajuda. Falei com o Dr. Mateus, o advogado jovem, procurei a defensoria. A resposta era sempre a mesma, um eco vazio. Se a prefeitura declarar utilidade pública, não há muito o que fazer. Eles pagam uma indenização e o senhor perde a terra. Mas essa terra é da minha família. Eu gritava, a voz rouca, o desespero crescente. Está no meu nome, registrada, herdada do meu pai e do meu avô. Eu entendo, João, mas na lei eles podem. Saí da cidade cambaleando como quem leva uma pedrada na cabeça. E como se a ameaça de perder a terra não bastasse, a lavoura começou a dar errado. O milho não vingou. As espigas murcharam antes da hora. A mandioca apodreceu no chão. O feijão, que eu contava para pagar as contas do armazém, secou todo com uma praga nunca antes vista. Era como se até a terra tivesse desistido de mim. Os animais também sentiram. Um porco morreu sem explicação. As vacas começaram a dar menos leite. As galinhas pararam de botar. Olhava para os bichos e via, nos olhos deles, o mesmo desânimo que eu carregava no peito. Aos poucos, até os vizinhos foram se afastando. Alguns por medo de se meter com a prefeitura, outros cochichavam que, desde que mexeram com o altar da santa, aquela terra não prestava mais. Era a maldição. Só Chico Bento, meu compadre, ainda aparecia de vez em quando um raro alento. Mesmo com um saco de farinha, uma palavra amiga e uma mão no ombro, a voz de "Aguenta, João da Cruz, isso tudo à prova". A mãezinha não larga da gente, já não me alcançava. Um peso colossal, o tamanho de Minas inteira, tinha desabado sobre mim. Houve uma tarde em que a barragem cedeu. Sentei no terreiro, a cabeça afundada entre as mãos, e a voz me escapou, um berro abafado que parecia brigar com o próprio céu. A senhora me abandonou, mãezinha, me deixou de vez. Primeiro o altar, depois a imagem, agora querem arrancar minha terra. O que restará de mim? A voz saiu embargada, rasgada de lágrimas e uma raiva que eu nunca achei que sentiria. Jamais em toda a minha vida tinha falado assim com Nossa Senhora. Foi como cuspir fogo por dentro, uma fúria que queimava cada fibra. Mas eu falei, e naquela mesma tarde, ao voltar do roçado, passei pela entrada do sítio, agora uma cicatriz aberta. O monte de pedras que um dia foi altar, agora era apenas um amontoado de barro e marcas profundas de pneu. Contudo, algo me travou ali. Meus olhos se prenderam no chão e vi um brilho teimoso, um ponto discreto no meio da lama ressequida. Abaixei-me, cavei com os dedos, sem me importar com a sujeira ou a dor, e puxei um pedacinho duro. Era a argila endurecida, mas com um resto de tinta azul, um azul quase imperceptível. Meu coração disparou no peito. Era parte da base da imagem. Minhas mãos tremeram descontroladamente. Segurei aquele estilhaço como se fosse a última centelha de ouro no mundo. O peito se encheu de uma mistura estranha de dor e uma esperança que eu já nem sabia que existia. Continuei cavando com as unhas, ignorando as pedras que cortavam minha pele. Encontrei mais 2 fragmentos. Um parecia ser parte do manto, o outro, uma mancha dourada que só podia ser da coroa. Juntei tudo no pano da camisa e fiquei ali olhando. Não era a imagem inteira, claro, não dava para reconhecer direito, mas era o suficiente. Era um sinal, um sussurro silencioso de que ela não tinha partido de vez. Voltei para casa com os olhos marejados,
os pedaços cuidadosamente postos sobre a mesa. Maria de Nazaré veio, olhou, levou a mão à boca e com a voz embargada, quase um sussurro, disse: João. Ela voltou. Naquela noite, acendemos uma vela e rezamos, apenas nós dois diante daqueles cacos. A oração saiu fraca, entrecortada por suspiros e lágrimas, mas saiu. Foi a primeira vez em semanas que consegui abrir a boca para falar com Deus novamente. Dormimos com a vela queimando até o fim, e pela primeira vez em muito tempo, meu sono foi pesado, sem os demônios dos pesadelos. Depois de encontrar aqueles primeiros pedaços da santa, não consegui mais parar de pensar. Era como se uma voz baixinha, uma insistência quase mística, ecoasse dentro de mim. Vá procurar mais, João da Cruz. Ainda há vida escondida no barro. No outro dia cedo, antes mesmo do sol aquecer a terra, voltei para a entrada. Levei uma enxadinha pequena e um balde. Ajoelhei-me na beira do que restou do monte de pedras e comecei a cavar. A terra estava dura, misturada com as pedras da destruição, mas eu fui insistindo, como quem procura vida debaixo da cinza de um incêndio. De repente, senti a enxada bater em algo diferente, num silêncio que só ela poderia fazer. Escavei com a mão e puxei um fragmento maior. Era parte do rosto da imagem, rachado no meio, mas ainda com os olhos pintados. Quando vi aquele olho dela, mesmo partido, um aperto me sufocou o peito. Parecia que ela estava me olhando de volta, dizendo com uma força invisível: Eu ainda estou aqui, filho. Nunca te deixei. As lágrimas vieram de novo, grossas, quentes, queimando o rosto. Segurei aquele pedaço encostado no coração e fiquei um tempo sem falar nada, só respirando fundo, tentando engolir a emoção que me invadia. Aos poucos, fui achando mais fragmentos. Um pedacinho da coroa dourada, parte da base que ainda trazia a inscrição Nossa Senhora Aparecida, um pedacinho do manto azul. O balde encheu. Não tinha mais espaço para nada. Voltei para casa com o balde na mão, andando devagar, como quem carrega um tesouro resgatado do esquecimento. Maria de Nazaré me viu de longe e correu, os olhos arregalados de espanto e gratidão. Quando olhou dentro do balde, levou a mão à boca e chorou. Ajoelhamos ali, no terreiro mesmo, derramamos os cacos no chão e ficamos rezando, sem sequer combinar uma palavra. Apenas deixamos a prece brotar. Foi ali que decidi. Eu precisava tentar reconstruir a imagem, do jeito que fosse. Chamei meu compadre Chico Bento. Ele era um pedreiro de mão cheia, um homem simples, mas com uma fé mais firme que a pedra. Quando mostrei os pedaços, ele ficou sério, passou a mão devagar sobre os fragmentos e disse: João da Cruz, isso aqui não é resto de barro, não. Isso aqui é a tua fé pedindo para ser levantada de novo. Vamos colar, compadre. Nem que fique torta, nem que fique com as marcas. Elas vão contar a história. Arrumamos uma mesinha velha, cobrimos com uma lona e começamos. E assim começamos. Chico Bento trouxe cola de cerâmica, fita adesiva, as ferramentas de um pedreiro. Ele colava, segurando cada caco com uma paciência de santo, enquanto eu, ao lado, enxugava os olhos e rezava em silêncio. Cada pedacinho que retornava ao seu lugar parecia fechar também uma ferida aberta dentro de mim. A imagem foi tomando forma, reconstruída do zero. Primeiro a base, depois o corpo, o manto, até o rosto. Ficou cheia de rachaduras visíveis, marcas que contavam uma história, linhas tortas que o tempo e a brutalidade esculpiram. Mas estava de pé. Para mim, João da Cruz, aquilo era mais belo que qualquer peça nova que o dinheiro pudesse comprar. Era a minha santa, a que resistiu ao ferro do trator, a que renasceu dos escombros. E nessas cicatrizes eu via a própria força da fé. Enquanto minha alma se remendava, a prefeitura apertava o cerco. Oficiais surgiram com papéis nas mãos e impondo um prazo cruel: 15 dias para a desocupação voluntária. Ameaçavam entrar à força, confiscar gado, galinhas, até o velho trator. Li aqueles documentos com as mãos suadas, sentindo que cada letra era uma sentença de morte. Maria de Nazaré, eu murmurei. Se eles levarem esta terra, acabou para mim. Ela, com sua voz firme, segurava minha mão e respondia: a terra pode até ir, João, mas a fé, essa não. Era um bálsamo que custava penetrar. O roçado minguava, o dinheiro sumia, as dívidas cresciam.
Eu ia dormir com a barriga cheia de pura preocupação, mas então o impossível começou a acontecer. No canteiro de obras da estrada, onde a fé parecia esquecida, a própria terra começou a resistir. O povo na cidade já começava a cochichar, alguns com medo, outros com uma admiração silenciosa. Um dia, um estrondo dilacerou o silêncio. O trator, um gigante de ferro, quebrou o eixo exatamente, sobre o local onde antes ficava o altar. 2 mecânicos suavam, tentaram de tudo, mas a máquina, antes invencível, estava morta, inerte. Tiveram que chamar um guincho para arrastá-la dali, mas a imagem daquela carcaça ferida bem ali falava por si. Na semana seguinte, o céu se abriu. Uma chuva torrencial desabou, mas apenas sobre o trecho da estrada, enquanto ao redor a seca persistia. Água, como um rio furioso, arrancou estacas, revolveu brita, engoliu valas. A natureza gritava. Em seguida, um caminhão carregado de pedras afundou na lama na beira da obra. 3 máquinas tentaram puxá-lo, em vão. O motorista, pálido, jurava ter sentido mãos invisíveis segurando os pneus por baixo, impedindo qualquer movimento. Entre os operários, o nervosismo virou pavor. Um deles, um homem forte e calejado, largou a enxada, seus olhos marejados de medo e arrependimento. Eu sonho, ele sussurrou, toda noite, com uma mulher de manto azul pedindo para pararmos. Outro jurava ter ouvido rezas, como se viessem de debaixo da terra, em meio ao barulho ensurdecedor das máquinas. Não era mais apenas trabalho, era um desafio ao sagrado. O burburinho antes tímido correu rápido, virou alvoroço. Logo a cidade inteira proclamava, misturando temor e espanto: é a santa! Ela está mostrando que não aceita. E eu, João da Cruz, mesmo no meio da angústia que me dilacerava, sentia um calor se acender no peito. Não dizia em voz alta, mas no fundo eu sabia. Aquilo não era coincidência, era a resposta. Certa tarde retornei ao altar improvisado, com a imagem colada e remendada. Ajoelhei-me no chão de terra batida, as palavras brotando da alma em um sussurro desesperado. Mãezinha, eu não sei o que vai ser de mim. A prefeitura quer levar-me à terra. Minhas colheitas morreram e eu já não tenho mais força. Mas se a senhora ainda está aqui, se esses sinais são mesmo teus, então me guia, porque sozinho eu não sei mais andar. Fiquei ali, em silêncio, até o sol se pôr, pintando o céu de Minas. Ao me levantar, o aperto no peito não sumira por completo, ainda doía, mas uma brasa de esperança crepitava junto. Naquela noite, dormi de novo com a vela acesa. Os 15 dias do ultimato eram uma contagem regressiva para o abismo. Cada alvorada, eu riscava um dia do calendário com carvão, sentindo a corda apertar mais no pescoço. No 3º dia, eles voltaram. Dessa vez não vieram apenas entregar papel. Chegaram com pranchetas, máquinas fotográficas e um olhar gélido. O oficial, sem me encarar, proferiu, a voz sem emoção: vamos precisar fazer o levantamento dos bens. Senhor João da Cruz, é protocolo para indenização. Ele percorria o terreiro, anotando tudo, cada detalhe. Quantas vacas, galinhas, até o trator velho encostado no galpão. Eu o seguia, a cabeça baixa, sentindo-me um espectro em minha própria casa, como quem acompanha ladrões saqueando o que é seu. Esse trator já nem funciona direito, moço, tentei argumentar, a voz embargada buscando uma justificativa. Ele só respondeu com a mesma frieza: tudo que está na propriedade precisa ser listado. Naquele instante, a ficha caiu de vez. Não era mais uma ameaça, era a sentença. Já estavam pavimentando o terreno para arrancar tudo de mim. Depois que foram embora, sentei-me na sombra da mangueira, o olhar perdido no horizonte. A fazenda, meu mundo, parecia já não ser mais minha. Cada galinha que ciscava, cada vaca que... Até a vaca mugia, um som arrastado que parecia me olhar com pena. Os cachorros, em silêncio, farejavam o ar pesado, como se pressentissem a chegada do pior. Na cidade, o clima era idêntico. Fui ao armazém em busca de crédito para o milho dos bichos, mas meu velho amigo, o dono, coçou a cabeça desconfortável. João da Cruz, você sabe o carinho que tenho, mas o povo comenta que sua terra será desapropriada. Como você vai me pagar depois? Saí de lá de mãos vazias, a vergonha me queimava por dentro, mais do que a fome.
No mesmo dia, procurei o Dr. Mateus, um advogado jovem. Ele ouviu tudo com atenção, folheou meus papéis e com um suspiro foi direto. Posso até tentar um recurso, mas, serei franco, é causa perdida. A prefeitura, sob o coronel Arantes, já está decidida. Então não há mais jeito? Minha voz embargou, quase um sussurro. Ele apenas balançou a cabeça. Só se acontecer um milagre. Aquela palavra me atravessou como uma lâmina. Milagre para mim era coisa de seu Benedito do tempo do meu avô. Uma lembrança distante, sem lugar no meu presente. Eu já não acreditava naquilo. Voltando para casa, a porteira estava arrombada. 3 galinhas tinham sumido. O pasto mais seco que nunca e uma das vacas, caída, sem forças para levantar. O pouco que restava parecia desmoronar diante dos meus olhos. Maria de Nazaré tentava me consolar, mas até ela se entregou ao pranto, escondida. Uma noite ouvi seus soluços baixinhos vindo do quarto. Entrei, abracei-a sem dizer uma palavra. Ficamos ali, os dois, chorando juntos, abraçados como náufragos aferrados a uma tábua no meio do mar. No 7º dia, exausto, sem mais forças, arrastei-me até o altar improvisado, onde a imagem de nossa mãezinha, colada e remendada, aguardava. Sentei-me diante dela, o corpo pesado, e falei em voz alta. Mãezinha, não tenho mais para onde ir. Se a senhora quiser, pode deixar que levem tudo, mas me dê coragem para não enlouquecer, porque eu já não sei mais o que fazer. Esperei em silêncio por uma resposta. Nada. Apenas o vento balançando a lona e o mugido triste da vaca no curral. Naquela noite, porém, choveu. Mas não foi uma chuva qualquer. O barulho me despertou de repente. Corri para a varanda e vi a água cair, forte, grossa. Uma cortina densa, mas somente dentro dos limites da minha fazenda. Olhei para os lados, o terreno do vizinho seco, mais adiante, árido também. Apenas ali, em minha terra, a água batia no chão esturricado, levantando um cheiro inconfundível de terra viva, renascendo. Ela escorria, abundante, para os canteiros da horta, para os sulcos abandonados da mandioca, para o pasto que antes era amarelo. Fiquei parado na chuva, de braços abertos, sem conseguir acreditar no que meus olhos viam. Maria de Nazaré saiu atrás de mim, encharcada, e começou a rir e chorar ao mesmo tempo. João da Cruz, olha isso! É só aqui. Passei a mão no rosto, misturando lágrimas e água da chuva. Meu coração, há muito tempo calado, batia forte e vibrante. No dia seguinte, fui inspecionar o roçado. Onde ontem havia apenas terra seca e rachada, hoje brotava verde. Pequenos rebentos, novinhos, fortes, apontando para cima como quem desafia o impossível. Ajoelhei-me ali mesmo, na lama fértil, e chorei de novo. Mas dessa vez não era desespero, era pura gratidão. A chuva daquela noite havia transformado tudo. O chão que parecia morto virou um berço de vida. O milho, dado como perdido, já soltava brotos novos. A mandioca mostrava sinais de raízes firmes e até a horta, que parecia sepulta, amanheceu verdejante. Na manhã seguinte, vieram os vizinhos, curiosos, gente que não pisava na minha fazenda desde o dia da derrubada da imagem. João da Cruz, é verdade que choveu só aqui? Perguntou Dona Marlene, estendendo uma sacola de pão caseiro. É sim, Dona Marlene. Eu vi com esses olhos. Caiu água grossa, forte. Mas só aqui dentro da cerca. Eles olhavam em volta, as bocas abertas, o espanto estampado nos rostos. O pasto dos lados, ainda seco, o horizonte empoeirado, mas dentro da minha terra, um verde intenso exalava cheiro de vida. A notícia se espalhou como fogo. No mesmo dia, mais gente apareceu. Teve até quem trouxe vela para acender diante da imagem colada. Aos poucos, minha fazenda, antes um lugar de vergonha e ameaça, transformou-se em um ponto de reza. À noite, quando acendi a vela diante da santa remendada, percebi que não estava mais sozinho. 10, 15 pessoas ajoelhadas no terreiro rezando comigo. Era uma procissão silenciosa de fé. Gente simples, de pele marcada pelo sol da roça, mães com seus filhos aconchegados ao colo, velhos curvados, apoiados em suas bengalas, todos unidos por um só clamor: que Nossa Senhora protegesse a terra de João da Cruz. Lá fora, porém, a prefeitura avançava. Os 10 dias do ultimato se esvaíram, e embora ninguém tivesse vindo me arrancar dali, eu sentia a iminência. Não demorou.
No 12º dia, uma nova notificação chegou. Ordem judicial confirmando o despejo, agora com data marcada. Meu coração afundou de vez. Mesmo sem qualquer réstia de esperança, rumei à Defensoria Pública mais uma vez. Lá, encontrei Dr. Mateus, um advogado jovem, mas com um olhar que transmitia uma firmeza incomum. Ele analisou os documentos com uma calma que eu, naqueles dias, não possuía. Seu João, aqui tem algo muito errado, ele começou. A prefeitura jamais poderia ter iniciado obras sem uma audiência pública. O cansaço pesava em minha voz. Mas, doutor, o senhor acredita mesmo que isso pode adiantar? Dr. Mateus me encarou com seriedade. Não posso lhe garantir a vitória, João, mas garanto a luta. E vou entrar neste caso sem cobrar um tostão? Naquele instante, um alívio imenso me invadiu. Era como se a própria mãezinha tivesse enviado aquele rapaz para abrir um novo caminho. Enquanto o Dr. Mateus iniciava a batalha judicial na fazenda, os sinais continuavam a se manifestar. O poço, antes com água turva e sem vida, de repente jorrava água límpida, cristalina, como nunca visto. As galinhas, que haviam desaparecido misteriosamente, retornavam uma a uma, sem explicação, como se nunca tivessem partido. E a vaca, que eu já dava como perdida, doente e definhando, um dia se ergueu sozinha, firme, e voltou a produzir leite farto. O povo agora não tinha dúvidas. João, eles murmuravam com assombro. Isso não é sorte, é milagre. Eu apenas balançava a cabeça sem palavras, abaixava o olhar e agradecia em silêncio profundo. O dia do despejo amanheceu. Acordei antes mesmo do sol, com o coração apertado. Dr. Mateus tinha prometido o recurso, mas a dúvida me corroía. Seria tempo hábil? Eu me preparava para o pior, para o barulho dos tratores rompendo meu portão. Mas ao abrir a janela, a cena que se revelou me paralisou. O terreiro da fazenda, ainda sob o véu da madrugada, estava repleto. Mais de 50 almas, cada uma segurando uma vela acesa, oravam em silêncio diante da imagem. Eles vieram sem que eu chamasse. Vieram pela fé, a emoção me dominou. Saí descalço, caí de joelhos no meio daquela gente e chorei, um pranto que não conseguia conter. Eu não mereço tanto apoio, tanta gente assim do meu lado, balbuciei, a voz embargada. Uma senhora com carinho segurou minha mão. Não é pelo Senhor, João, ela disse, a voz mansa. É pela Santa. Joete, pontualmente às 9 da manhã, foi numa manhã de sol, com o seu Benedito, meu avô, já falecido, que a ideia brotou. Ele chegou com o chapéu na mão, o olhar firme, e me disse: João da Cruz, essa santa não merece ficar esquecida num canto de mesa. Ela precisa de um lugar de verdade. Vamos levantar um altar para ela. Cocei a nuca. Mas, seu Benedito, eu não tenho dinheiro para nada. Ele sorriu de canto de boca, um sorriso que já tinha visto muitas vezes. Não precisa de dinheiro, meu filho. Precisa de braço e coração. E ele tinha razão. Naquele mesmo dia, homens começaram a aparecer, um a um, com a oferta de ajuda. Um trouxe tijolo, outro telha. Teve quem trouxesse cimento, que sobrou de alguma obra. As mulheres da vila, com sua fé silenciosa, juntaram pano, flor, bordado. Cada um trazia um pouco, e o pouco de cada um virou muito. O lugar, antes um descampado de pó e entulho, encheu-se de vida. Criança correndo, gente carregando pedra, mulheres cozinhando para alimentar os trabalhadores. Cada batida de martelo, cada pá de terra mexida, parecia reconstruir meu coração junto. 2 semanas de mutirão depois, o altar estava pronto. Simples, mas forte. Uma capelinha pequena, branca, com telhado de telha vermelha e uma cruz de madeira no alto. E no centro, um nicho feito especialmente para a imagem remendada. Ela, que tinha sido quebrada e colada pedaço por pedaço, agora estava de pé. As rachaduras visíveis não eram defeitos, mas cicatrizes de vitória, marcas de uma fé que resistiu. O padre da comunidade veio celebrar a primeira missa. Nunca tinha visto tanta gente reunida naquele pedaço de terra. Vieram de longe, de cidades vizinhas de outros sítios. A estrada, que antes era só poeira e esquecimento, virou procissão de carro, cavalo e até bicicleta. Uma onda de esperança tomou conta de todos. Na hora de colocar a imagem no nicho, o padre me pediu para ser o responsável. Minhas mãos tremiam tanto que quase a deixei cair. Mas quando a encostei no altar,
Senti um calor subir pelo braço e se espalhar por todo o corpo. Meus olhos se encheram de lágrimas. O povo aplaudiu, chorou, gritou em uníssono: "Viva Nossa Senhora Aparecida!" Aquela festa não dava para descrever. Depois da missa, fizemos procissão pelo terreiro da fazenda. Gente cantando, outros rezando o terço em voz alta. Crianças com flores nas mãos, idosos de bengala caminhando devagar, mas com uma firmeza renovada. Eu ia ali no meio, carregando a imagem nova que uma senhora tinha doado, enquanto a remendada ficava no altar, as duas juntas como mãe e filha. Quando a procissão terminou, o padre me chamou à frente de todo mundo. "Seu João da Cruz, diga algumas palavras. Este povo quer ouvir o Senhor." Subi num caixote de madeira, as mãos ainda suadas, a voz embargada. Olhei para a multidão, olhei para o altar, olhei para o céu. Respirei fundo e comecei. Eu sou um homem simples. Nunca tive estudo, nunca tive riqueza. O pouco que eu tinha era essa terra e a fé que aprendi com meu avô, seu Benedito. A multidão me olhava em silêncio, os olhos cheios d'água. Quando derrubaram o altar, eu achei que tinham derrubado minha fé também. Eu chorei, sim, chorei a perda, a humilhação e por um instante até duvidei da mãezinha. A raiva me cegou. O desespero me arrastou para um silêncio pesado. Mas ela, com sua presença quebrada e remendada, me mostrou que a fé, mesmo ferida, jamais se quebra por completo. Ela não me abandonou. Ficou comigo no barro, me mostrando que, mesmo quebrada, ainda era inteira. Continuei, a voz ganhando força. Eles quiseram tomar minha fazenda em nome do progresso, mas progresso sem fé não tem raiz. O que vale não é só cifrão. O que vale é saber de onde a gente veio, é respeitar o que é sagrado. Se hoje eu estou aqui de pé, é porque Nossa Senhora segurou minha mão. Aplausos explodiram, gritos de amém ecoaram. Desci do caixote e me ajoelhei no chão, bem diante do altar. Com a testa encostada na terra molhada, falei baixinho, só para ela: "Obrigado, mãezinha. Obrigado por não me largar." Depois daquele dia, a fazenda nunca mais foi a mesma. A estrada foi oficialmente desviada, longe do altar. Minha terra ficou em paz, livre da desapropriação, e o altar virou um santuário popular. Todo mês, a gente vinha rezar, trazer flor, pagar promessa. A colheita voltou a prosperar. O milho encheu espiga, a mandioca engrossou, o feijão deu de sobra. O leite das vacas aumentou, e eu voltei a vender queijo na feira com alegria. Mas, mais que o dinheiro, era a dignidade que tinha voltado. Hoje, quando passo pela entrada da fazenda e vejo a capelinha branca brilhando no sol, sinto orgulho, não de mim, mas da fé que resistiu e nos uniu. Minha fé foi estilhaçada, pisoteada, mas jamais aniquilada. Sempre que me perguntam o que realmente se passou aqui no meu sítio, no interior de Minas, respondo com a simplicidade da roça. Derrubaram a imagem, achando que quebravam minha crença. Esqueceram que a fé, quando cai, não se desfaz. Ela brota mais forte, cicatrizada e inabalável. Por isso, em cada 12 de outubro, este chão transborda em festa e gratidão. É procissão, missa, o cheiro bom da comida caseira, a força da gente unida em oração, como um mutirão de almas. Minha própria vida é o testemunho vivo. Nossa Senhora Aparecida não desampara seus filhos. Eu, João da Cruz, o homem que quase perdeu tudo, afirmo sem medo. Vi o milagre florescer com meus próprios olhos, aqui na minha terra, na minha gente.